Bom dia, queridos. Bom dia. Vocês estão animados? Sim. Estão felizes? Sim. Sabe por que você tem que estar? Porque você acordou com um dos maiores presentes que o Deus Eterno te deu, foi saúde. Louvado seja Deus por isso. Nós temos a chance e o privilégio de acordar com saúde, não é? Sim. Então louvado seja Deus por isso. Você tem que estar animado, tem que estar feliz, porque essa é a alegria que nós vamos sentir no céu. Nós estamos tendo aqui um treinamento, sim? Sim. Louvado seja Deus. Bom dia para você que está aí do outro lado, você que está aí nos acompanhando. Todas as manhãs você tem ouvido nós, ouvido o ano bíblico, tem nos acompanhado. Louvado seja Deus pela tua vida. Espero que você esteja muito bem para o dia de hoje. O dia de hoje promete muitas bênçãos para a tua vida. Então, corre, busque a palavra do Senhor Deus. Nunca deixe de fazer o ano bíblico, porque o ano bíblico é a essência de você viver mais perto de Deus. Bom dia, minha querida. Bom dia, professor Léo. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Como foi a sua manhã? Você acordou, como o professor falou, alegre, feliz porque acordou ao lado de Jesus? Espero que sim. Mas, professor, aqui na escola a gente costuma fazer algo muito bonito. E que é, professor? Sim, falar com a majestade do céu. Amém. É muito importante você estar em conexão com Deus. Então eu convido você que está aí do outro lado, que se ajoelhe conosco para nós falarmos com o nosso Deus. Vamos lá, igreja, ajoelhar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos acordaste com vida. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem reservado para este dia e te pedimos que o Senhor continue presente neste dia conosco também. Pai querido, perdoe os nossos pecados, nos abençoe e nos guie hoje e sempre. E tudo isso nós te pedimos, não em nosso nome, mas no nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Muito bem. Chegou um momento muito bom que eu gosto muito. Eu sempre falo aqui, quando eu venho fazer abertura com alguém, como é bom você acordar e ouvir os passarinhos cantando. Agora imagina o céu, os anjos cantando a majestade do céu. E nesse momento nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar hinos ao Deus Eterno. Qual é o hino que nós vamos cantar? Nós vamos cantar o hino Envio a Ti, 264 do Novenário Adventista. Amém. Vamos lá cantar juntos? Envio a ti aos campos da seara, sem aceitar, sem honras receber, sofrer por mim, ingratidão e escárnio. Contigo estou, terás o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem combate, ó vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti as almas quebrantadas, e por alguém ora, chora, vela, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor do meu amor falar. Como o Pai enviou-me assim, eu envio a ti. Muito bem, louvado seja Deus, né? Como é bom cantar ao Deus Eterno. E nesse momento, né, como de costume, nós vamos falar o nosso texto bíblico, que o texto é muito bom, né? Se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens,
Sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Amém. Louvado seja Deus. Eu te desejo um bom dia, que Deus te cubra de muitas bênçãos. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Amém. Bom dia para você aí de casa. Como é que você tá? Estou vendo aqui e eu quero convidar você já a pegar a sua Bíblia. Abre aí em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, nós vamos meditar um pouco no capítulo 1, 2, 3 e 4. Muitas coisas lindas que nós lemos e também acompanhado ao livro Patriarcas e Profetas, capítulo 44. Me fala aí como é que está sendo essa experiência para você de estudar o livro Patriarcas e Profetas. Está sendo bom? Não sei se é a sua primeira vez, se você já tinha estudado outros anos conosco, mas espero que esteja sendo bem especial, como todos os anos é muito especial para o nosso coração. Tá bom? E nós vamos iniciar um novo livro. Saímos do Pentateuco, entramos agora no livro de Josué. Sabe qual é o tema do livro de Josué? A fidelidade de Yahvé, aquele que cumpre as suas promessas. E nós vamos ver exatamente isso. Josué é um homem levantado para fazer acontecer as promessas de Deus na vida do povo. Olha que lindo, que papel tão importante Josué teve na vida do povo de Israel. Mas eu gostaria de ver aqui com vocês a forma como o livro de Josué começa. Capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois do quê? Da morte de quem? Espera aí, parece que o livro de Josué começa com fracasso. É para ser um livro de vitória, é para ser um livro de conquista, mas começa dizendo sobre o quê? A morte de um grande líder. Não parece um fracasso? Parece um fracasso. Porque nós estamos falando de Moisés, não era qualquer líder, um grande líder, um grande profeta no meio do povo. E o livro de Josué começa com um aparente fracasso. Você já teve sensações assim na sua vida de aparência de fracasso? Às vezes é só aparência, tá? Porque aqui o livro é um livro de vitórias e conquistas. Mas o livro inicia, sim, falando da morte de um grande líder. E eu fiquei pensando a respeito da morte de Moisés. Nós estudamos alguns dias atrás que a morte de Moisés foi a consequência do quê? De um pecado que ele tinha cometido. Dá a entender-se que Deus estava castigando Moisés? Talvez, né, Manu? Talvez dá essa ideia de que Deus estivesse punindo Moisés, porque Moisés havia pecado contra Deus. Agora que você pecou, você não entra na terra. Só que eu tive uma outra visão dessa situação. Deus podia requerer de Moisés a sua morte, porque Moisés estava pronto para morrer. Moisés, você errou, está certo. Mas você está pronto para morrer, eu posso te chamar. Você chegou onde eu queria que você chegasse. E a morte de Moisés seria um benefício para o povo. Deus pode requerer de você o que Ele quiser. Você está pronto para isso?
Moisés estava pronto até mesmo para morrer em benefício do povo. Porque a morte de Moisés serviu como disciplina para quem? Para a nação de Israel. Eu quero chegar a esse nível de Deus olhar para a minha vida e dizer assim, eu estou pronto para exigir de você o que eu quiser, minha filha. Você chegou onde eu queria que você chegasse. E Moisés estava pronto para até mesmo morrer. E Moisés morreu. Deus sepulta os seus guerreiros, mas a sua obra não para. Está aí o livro de Josué. Deus sepulta seus guerreiros, mas a sua obra continua, porque o centro não é o servo. Quem é o centro? O mestre, o Senhor, aquele que está à frente. E é isso que nós vemos no verso 2, porque aqui vai dizer que Deus vai dizer o que para Josué? Ai, que coisa linda. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Ei, Josué, de fato, Moisés morreu, mas eu quero dizer para você que eu não dependo dele para continuar a minha obra. Vai lá, se levanta e faz esse povo entrar, atravessar o Rio Jordão. Que especial. Que bom que nós não somos o centro. Que bom que somos só um instrumento. E Deus levanta Josué, e a descrição que a Bíblia traz de Josué é muito especial. Porque a Bíblia fala que Moisés era servo de quem? Do Senhor. E a palavra aqui no original usada para servo, para Moisés, é uma palavra muito especial. Traz a ideia de completa rendição, completa submissão, completa obediência, completa entrega. E olha como que Deus chama Josué. No verso 2 ele fala, olha, o meu servo, aquele que era completamente submisso, entregue a mim, morreu. Agora vai lá e continua o legado dele. Agora vai lá e continua o que ele estava fazendo. Continua sendo um servo de completa rendição, completa submissão. Continua o que ele lançou como alicerce. Sabe qual é uma característica muito linda de um líder que assume o posto de outro? É continuar construindo em cima daquilo que já estava sendo alicerçado. Um bom líder, quando assume a liderança de outro, não destrói tudo que aconteceu no passado. Ele continua construindo em cima do que foi feito. E Josué estava sendo chamado a continuar o que Moisés já tinha começado. Você só vai continuar a obra, meu filho. Continua construindo em cima daquilo que Moisés deixou como legado. E ele era chamado servo de Moisés. Ele era servidor de Moisés. Como é que Deus prepara um líder? Como é que Deus prepara um líder? Por quanto tempo? Aprendendo a ser liderado. Opa, até que aprenda, né? Josué ficou quantos anos aprendendo de Moisés? Me admira muito isso. Quando você olha para a vida de Elias, ele também teve um sucessor. E esse sucessor fazia o quê? Derramava água sobre sua mão. Você quer ser um grande líder? Aprenda a ser um grande servo. Aprenda a servir, a ser obediente. Quem não obedece não serve para liderar. E Josué provou por 40 anos ali na trajetória com o povo de Israel que ele estava apto para assumir aquilo ali. Porque ele havia sido um servidor de Moisés. Só que olha que interessante. O livro Patriarcas e Profetas, e eu queria que você pegasse aí o seu livro, começa trazendo uma ideia muito importante, que é sobre a vida de Moisés. E eu preciso perguntar para vocês, vocês entendem o valor de uma pessoa? O valor de uma vida? De uma trajetória? De uma experiência com Deus? De alguém que vivenciou isso na sua vida? Você entende o valor disso? Você sabe valorizar pessoas que andam com Deus?
O povo de Israel, por 40 anos, não soube valorizar a presença de Moisés. Achavam Moisés um chato, achava que Moisés queria o lugar, queria só ser honrado, achava que Moisés era um interesseiro, queria ficar com as coisas deles, que ia matar eles e ficar com o que era deles. Tudo isso eles pensavam de Moisés. Quando Moisés morre, o que acontece? Ai, Moisés era tão bom. Moisés tinha conselhos tão sábios. Poxa, Moisés, ele era tão terno com a gente. A sua fé era tão inabalável. O que impedia o povo de ver isso antes da morte de Moisés? Dureza de coração? O que mais? Incredulidade? Como? Egoísmo? Inveja? Eu acho que não pode existir algo mais amargo do que a ingratidão. Não pode existir algo mais amargo do que a falta de reconhecimento de alguém que luta por você, de alguém que insiste na sua vida. Moisés lutava por aquele povo, insistia com aquele povo, mas eles não eram gratos por aquilo, eles não tinham capacidade de reconhecer, eles só enxergavam o que eles queriam ver. Só enxergavam que era segundo o coração mau deles. Mas quando Moisés morre, tudo muda. Vai adiantar alguma coisa? Ia mudar alguma coisa? Quanta coisa nós podemos aprender dessa situação que os nossos antepassados viveram. Mas aí, Deus levanta outro homem, e esse homem era Josué. Quem era Josué? Quem era Josué? Um dos espias, legal, boa lembrança. Quem era Josué? Sim, quem mais? Profeta? Profeta, era profeta também. Um guerreiro. Espírito ativo. Gente, quando eu li isso daqui, eu falei, Senhor, será que existem homens assim ainda no mundo? Se existir, Senhor, nos faz assim, né? Assim. Olha aí, pega o parágrafo que diz, Josué era agora o reconhecido líder de Israel. Eu quero ler esse parágrafo contigo, porque esse parágrafo é lindo demais da conta. Olha só o que vai dizer aqui. Josué era agora o reconhecido líder de Israel. Havia sido conhecido principalmente como um guerreiro. Imagina essa imagem. Você consegue imaginar Josué bem fraquinho? Não, né? Consegue imaginar Josué como forte, um guerreiro poderoso. E seus dotes e virtudes eram especialmente valiosos nessa etapa da história de seu povo. Corajoso, resoluto e perseverante. Ai, que lindo! Rápido! Olha aí, a gente fica lá na cozinha, né? Vai, acelera, 5 minutos, vai. Os meninos ficam assim me olhando, dizendo, essa professora fica aqui só colocando pressão. Mas é para você ser que nem Josué, viu, Caléu? Para você ser que nem Josué, Emma, rápido, incorruptível, despreocupado de interesses egoístas. Oh, menino, que coisa linda! E a gente vai ver isso na divisão das terras. Josué é o último a pegar as terras para ele. E em seus cuidados pelos que achavam-se confiados à sua guarda. E, acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Tal era o caráter do homem divinamente escolhido para conduzir os exércitos de Israel em sua entrada na terra prometida. Durante a permanência no deserto, agira como primeiro-ministro de Moisés e, pela sua fidelidade serena, despretensiosa sua perseverança, quando outros vacilavam, sua firmeza para manter a verdade em meio do perigo dera prova de sua aptidão para suceder a Moisés, mesmo antes que fosse pela voz de Deus chamado. O povo olhava para a vida de Josué e já sabia, esse aí dá para substituir Moisés. Esse aí está no mesmo, seguindo o mesmo rumo de Moisés. Que pessoa especial era Josué. Como é que se consegue isso? Porque é muito lindo olhar e ver que Josué era tudo isso. Mas e eu, sou assim?
E você de casa, você é assim? Se não é, por que não é? O que está faltando? Será que Josué tinha alguma coisa especial? O que tinha de especial em Josué que ele era tudo isso? Inspirado por uma fé viva? E como é que se consegue isso, irmão Marcos? Andando 40 anos, cuidando de um povo lá no deserto? Olha o que Josué, capítulo 1, a partir do verso 8. Josué aprendeu isso com Moisés, tá? Porque Moisés falou isso para ele. E Deus só está repetindo. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Duas coisas, duas palavras, dois verbos: meditar e fazer. Você sabe o que é meditar? Sai de casa, você sabe o que é meditar? Você vai dizer isso para mim: não sei o que é meditar. O que é meditar? Eu não sei meditar. Você já teve um problema na sua vida e você ficou preocupado com esse problema? Então você sabe o que é meditar. Porque quando a gente tem um problema e a gente está preocupado, como é que a gente fica? Ai, toda hora vem aquele problema na sua cabeça. Aí você fala: ai, tem que resolver. Ai, como é que eu vou fazer isso? E aí você passa o dia inteiro, você passa a semana inteira, você passa o mês inteiro pensando naquele problema. Isso é meditar. Parabéns, você sabe meditar. Agora faça isso com a palavra de Deus. Meditar é repetição de pensamentos. E nós precisamos pegar essa instrução que Deus deu a Josué. Medita, mas não medita de qualquer forma, não. É dia e noite, sem cessar. Medita. E agora faz, não só medita. Parte para a ação. E Josué aplicou isso para a vida dele. E resultado, qual foi o resultado? Isso que a gente acabou de ler. Esse caráter brilhante. E Josué foi preparado para assumir a posição de Moisés. Era qualquer pessoa? Moisés podia ser qualquer um que fosse substituir Moisés. E ele foi preparado para isso. Glória a Deus. Você sabe para o que você está sendo preparado? Você acha que Josué sabia que ele ia assumir o posto de Moisés? Você acha que ele estava lá? Não, eu vou me concentrar aqui, porque um dia eu quero assumir o lugar de Moisés. Você acha que ele sabia? Mas Deus estava preparando para isso. Você sabe para que Deus está te preparando, missionário? Você sabe o que Deus vai colocar no teu caminho? Então, se você não sabe, nem eu sei, o que você tem que fazer? Aproveitar todas as oportunidades. Aproveitar todas as oportunidades que o céu tem te dado para que você possa cumprir esse chamado. E substituir Moisés não era nada fácil. Você acha que Josué estava bem tranquilo? Como é que estava o coração de Josué? Fala para mim. Seguro, desconfiando. Ele era bom desse jeito, mas ele desconfiava dele. Oh, maravilha. Quem anda perto de Deus é assim, é bom, mas se sente assim, mas rapaz, será que eu consigo mesmo? Se desconfia. Olha que coisa interessante. Assumir o posto de Moisés não era nada fácil, substituí-lo perante a nação de Israel não era nada fácil. Que insegurança deveria ter no coração de Josué? Tanto que Deus fala quantas vezes para ele? Seja forte e corajoso. Quantas vezes? 4 vezes. Seja forte e corajoso. Moisés já tinha falado 3 vezes para ele. Seja forte e seja corajoso. E Deus estava lá, sustentando Josué. Seja forte e seja corajoso, porque você vai assumir uma posição que não é fácil, não. Quem já cuidou de igreja sabe o que é trocar líder. E a nação olhar assim e dizer: não gostei desse pastor, não. O pastor antigo era melhor. Você acha que isso é difícil de acontecer? Já aconteceu isso na sua igreja? Quando troca os pastores? Ih, não gostei desse pastor, não. O pastor antigo era assim, era assado. Imagina isso. Agora, substituir Moisés, alguém que era muito top, muito bom. Não é fácil, não. E ainda, além disso, o povo era bem bonzinho. Não?
Josué já quase tinha sido morto uma vez por aquele povo. Não era fácil. Mas não era só isso. Josué estava sendo chamado a lutar contra os inimigos mais ferrenhos. Ele estava sendo chamado a fazer o povo tomar posse da terra. Isso requeria pouco esforço ou muito esforço? Não era uma obra fácil. E é por isso que Deus, olha que coisa tão linda. Deus é tão lindo. Eu quero que você acredite nisso que eu vou dizer. Deus ama você. Eu sei, você já ouviu isso tantas vezes, mas eu queria que você entendesse isso de forma diferente e especial. Deus ama você. E aquilo que lhe parece pequeno, porque a gente tem essa tendência, né? Dizendo, nossa, Senhor, isso é tão pequeno, mas para Deus o seu pequeno é importante para Ele. Acredite nisso. E olha, Josué estava lá inseguro, ansioso, nervoso. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Aí Deus chama ele e fala assim, ó, no verso 3. Olha que coisa tão linda. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha que coisa linda. Ei, não fica angustiado não, Josué. Deixa eu te falar, aonde você colocar a planta do teu pé vai ser teu. Porque eu já prometi. Missionário, você quer essa promessa sobre a tua vida? Você andar aí pelas ruas de Venturosa, andar aí pelas ruas de, onde mais? Petrolina, de solidão. Tem gente que vai para a solidão, olha isso, coitada. Vai lá na solidão da vida. E Deus fala assim, ei, Juliana, onde você colocar a planta do teu pé vai ser teu. A casa que tu entrar vai ser tua. Eu creio nisso daqui. Deus está prometendo isso para Josué. Vai lá nessa tua força, viu, Cris? Seja forte e corajoso. Onde você colocar a planta do pé, teu. Aí ele fala a coisa mais linda no verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei, nem te deixarei. Professora Maísa. Alguém pode levar o microfone para ela, por favor? Que ela vai fazer um comentário. Bom dia para vocês. Bom dia para você que está em casa. Joana, olha que coisa interessante. Deus estava garantindo que ia funcionar, porque era uma promessa de Deus, desejo dele. Deus estava dizendo o território que isso aconteceria. Olha que coisa fantástica. Deus estava dizendo o método que isso aconteceria. Cuida de estudar o livro da lei, meditar nele, como você bem falou. E fique ali, lute por isso. Mas Deus disse uma coisa, tem a parte que é tua, Josué. E ele repetiu 3 vezes a parte que era de Josué. Está no verso 6, esforça-te e tem bom ânimo. E eu queria que vocês pensassem se essa parte de ter bom ânimo dependia de Josué. Esforça-te, Josué. Depois ele vai e repete no verso 7. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Peraí. De novo ele falou em esforço, só que agora ele acrescenta coragem. Então, primeiro ele fala, eu quero que você tenha bom ânimo. Segundo, você tem que ter coragem, mas esforça-te para ter isso. E aí ele, veja o verso 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo de novo. Não pasmes, não fique com medo, né? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa interessante. Há uma parte de comando pessoal que nós temos que fazer. E se fizermos isso, se nos trabalharmos nosso coração para que essa parte seja feita, a de Deus certamente vai ser. Deus tinha sido com Moisés, Deus tinha dado ao povo de Israel todas as vitórias, o Senhor tinha feito fortalecer todo o povo do Senhor, mesmo sendo a tranqueira que o povo era. E o que o Senhor Deus agora chega para Josué, fala, fica tranquilo, a minha parte eu vou fazer, mas se esforça, tem bom ânimo, seja corajoso. Não te espantes, não deixe entrar na sua cabeça o que não presta. Eu acho fantástico isso. O Senhor Deus trabalha sempre, não só dando as informações, mas indicando o caminho de manter a vitória. Amém. E
essa fala de Deus para a vida de Josué era quimicamente uma ação de vitória. Porque a fala tem um poder de te motivar ou te desmotivar. Volta lá, há 38 anos atrás. Quando o povo voltou de espiar a terra e disse, ixi, a gente não consegue não. O povo estava pronto para a batalha, mas quando eles disseram, a gente não consegue não, o que aconteceu? A reação foi, a gente não consegue mesmo. E as forças foram embora, o ânimo foi embora, a vitória também foi embora. Então, o que a gente fala sobre a nossa vida vai ter uma reação. E Deus estava falando para Josué, meu filho, acredita no que eu estou te dizendo, confia, se esforça e vai. E Josué creu. Tanto que ele creu, que no verso 11 ele faz o seguinte, a partir do verso 10 do capítulo 1. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuídes. Espera aí, o que Josué está fazendo aqui? Ele só está repetindo o que Deus tinha dito para ele. Deus disse, meu filho, meu servo Moisés morreu, você agora vai se levantar e vai fazer o povo passar o Rio Jordão. Mas Deus não deu explicação nenhuma de como é que eles iam passar o Rio Jordão. Deus não disse, olha, vai ser assim, eu vou fazer isso daqui, vai dar tudo certo. Deus não deu explicação nenhuma, só disse, tu vai passar. Aí Josué vai falar com o povo e diz o quê? Olha, arruma aí o povo que a gente vai passar o Rio Jordão. Ele deu alguma explicação de como é que eles iam fazer isso? Olha a tamanha fé desse homem. Aprenda uma coisa, pessoal de casa, missionários da Escola de Profetas. Um servo de Deus não vive de explicações. Um servo de Deus vive nas promessas de Deus. Sob o comando das promessas do Senhor. Pela fé é que anda um servo de Deus. E não por aquilo que Deus pode explicar. Não, mas e como é que vai ser? Me explica aí. Às vezes o pessoal vem e quer se inscrever para a escola e querem saber, né? E a casa? Vai ter salário? E meus filhos? Vai ter isso? Vai ter aquilo? Servo de Deus não vive de explicação nenhuma. A segurança dele está onde? No que Deus já disse. Deus disse, vai, passa. E era fácil? Como é que estava o Rio Jordão na época da primavera? Opa, cadê o parágrafo? Eu quero ler isso daqui, que coisa linda. O Rio Jordão não era um mar vermelho, mas tinha 30 quilômetros de largura. E aí aqui diz, no parágrafo que começa assim, partindo do seu acampamento nos bosques de Acácia de Sitim, a hoste desceu à margem do Jordão. Todos sabiam, entretanto, que sem auxílio divino não poderia esperar fazer a passagem. Aprenda isso daqui que é dependência de Deus. Dependência de Deus é exatamente isso. Você chegar a uma situação que se Deus não agir, você não tem saída nenhuma. Opa, o Senhor só tem ti, não tem mais ninguém. E eles estavam lá, eles sabiam que por eles mesmos eles não iam conseguir. Nesta época do ano, na primavera, a neve que derretia das montanhas via de tal maneira avolumado o Jordão que o rio transbordou, tornando-se impossível atravessá-lo nos vales usuais. Deus queria que a passagem de Israel no Jordão fosse miraculosa. Josué, por indicação divina, ordenou ao povo que se santificasse. Deveria remover seus pecados e livrar-se de toda a impureza exterior. Espera aí, você quer ver milagre? Você quer ver vitória? O que tem que acontecer antes do milagre e da vitória? Santificação. Você quer ver vitória na sua vida? Você quer vencer? Aprenda a santificar-se. Aprenda a consagrar-se. E você verá os milagres do Senhor. E foi isso que esse povo fez. E Deus tinha dito para Josué, santifica o povo, porque eu farei maravilhas no meio de vocês. Agora, como é que se deu essa travessia? Como é que aconteceu? Mas espera aí, como é que foi esse primeiro passo? Quem foi na frente? Mas por que a Arca da Aliança tinha que ir na frente? Presença de Deus.
Gente, isso é lindo demais. Pega aí capítulo 3 de Josué. Eu quero ler isso daqui para ti. Olha que coisa mais linda. Nós vamos ler a partir do verso 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e aos que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado. Foram todas cortadas, então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O povo de Israel estava aqui em Sitim. Jericó estava aqui do outro lado. E eles tinham que fazer essa travessia aqui. Adã era uma cidade acima, bem lá em cima, bem distante, a 30 quilômetros de distância. E o texto está dizendo que quando os sacerdotes pegaram a arca e foram e colocaram o pé e a água parou de correr, ela começou a formar uma represa até chegar a Adã, numa cidade a 30 quilômetros de distância. Você tem noção do que é isso? A água estancou e ficou segurada ali, ó. Agora, olha que coisa linda. A Arca da Aliança era acompanhada por 4 anjos. 4 anjos eram encarregados de cuidar da Arca do Senhor e fazer com que tudo desse tudo certinho com a Arca. Só que nesse dia, além dos 4 anjos que acompanhavam a Arca, Jesus Cristo, o comandante do exército de Israel, tomou a dianteira, tomou a frente da Arca. E quando a Arca chega perto do Rio Jordão, a presença de Jesus Cristo faz com que a água se torne uma represa, a água pare, a presença de Cristo. Você tem noção do quanto isso é poderoso? Você tem noção de quem é que guerreia as tuas batalhas? Isso daqui é lindo demais. Eu fico imaginando quanto deve doer o coração de Cristo as nossas incredulidades. Porque há 38 anos atrás era isso que Cristo queria fazer pelo povo de Israel. Não existe Rio Jordão, não existe muralhas de Jericó, não existe nada diante desse Cristo que pode todas as coisas. Mas o povo só atrasou, retardou. Isso que Jesus estava fazendo agora, ele poderia ter feito no passado também. E quantas coisas a gente olha para a nossa vida e Cristo poderia ter feito se nós tivéssemos acreditado, permitido, confiado, entregado a nossa vida. Isso é muito sério. E ali estava um milagre poderoso. E o povo passando como? Pezinho seco. Olha que especial. E Cristo lá parado no meio do Rio Jordão. E as águas, a sua presença estancadas. Glória a Deus nas alturas. Que poderoso é servir a esse Deus. Poderoso demais. E o povo estava vivendo essa experiência, e essa experiência era para algo muito especial. O final do capítulo diz que os longos anos de suas vagueações pelo deserto haviam se findado. Eu não sei o que você sentiu quando você leu isso, mas me deu um... Ufa, até que enfim. Estava acabando os anos das vagueações. Os pés de Israel estavam finalmente a pisar na terra prometida. Glória a Deus. Nós estamos vagueando? Sim ou não? Mas isso vai acabar. Chegará um momento que esses longos anos também findarão para nós. E nós estaremos com o nosso pé na terra prometida. Você tem que crer nisso. Está acabando, é só um pouquinho mais. Nós já estamos chegando lá. Que o seu coração se firme nessa certeza, nessa promessa. Que toda essa história que nós vimos e lemos aqui de Josué te sirva para te levar aos pés de Jesus.
a amá-lo mais, confiar nele mais. E ele fará, do mesmo jeito que ele fez no passado, ele fará na tua vida também. Você acha que a terra prometida está distante para ti? Está nada. O Senhor Deus está te preparando para morar lá. E ela será tua. E eu quero estar lá com você, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe, te fortaleça nesse dia. E que o Senhor também te abençoe. Que você creia nas promessas do Senhor. E que Ele nos ajude a adentrarmos nessa terra tão esperada. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor? Amado Deus e nosso Pai, nós queremos pedir o Teu perdão, porque o nosso coração tantas vezes se apresentou tão duro diante da Tua presença. Não há nada que te resista nessa terra, Senhor. As águas diante da Tua presença recuam. As muralhas altas e intransponíveis caem diante de Ti. Não há dificuldade nenhuma diante do Senhor. Mas quantas vezes o nosso coração se levanta contra Ti, resiste ao Senhor, e nós queremos suplicar o Teu perdão. E queremos pedir, Pai amado, que o Senhor nos dê um coração semelhante ao de Josué, um coração semelhante ao de Moisés, que tiveram a capacidade de crer naquilo que o Senhor falava, naquilo que saía de sua boca, e eles viviam, marchavam em vitória em cima do que o Senhor tinha dito. Ó Pai amado, nos ensine a viver assim. Nós queremos também, Senhor, travar as batalhas que Josué travou. Queremos andar em vitória como Josué andou. Colocar a planta do nosso pé e aquele lugar, Senhor Deus, ser nosso para a glória do Teu nome. Por isso nós te pedimos, nos faça fortes e corajosos. Nos ensine a meditar na lei do Senhor dia e noite. Nos ensine a fazermos tudo conforme o Senhor nos pede. Nos torna servos do Senhor, completamente entregues, submissos, obedientes à Tua vontade. Faz esse milagre em nós, Senhor, que o nosso coração se renda diante da Tua presença, que não haja resistência nenhuma e que assim a Tua ação poderosa esteja sobre nós para a glória do Teu nome. Senhor, nós queremos tomar posse da terra prometida. Nós queremos estar lá, Senhor. Nos prepara, nos capacite, para que possamos alcançar essa tão almejada promessa. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o dia de hoje seja uma bênção na presença do Senhor. E até amanhã.